Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que você esteja gostando da nossa série de devocionais. Temos feito aqui estudos bíblicos expositivos para aprofundamento do conhecimento da Palavra de Deus, para edificação da sua fé. E hoje nós vamos começar aqui uma nova série no livro de Tiago. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Tiago, é um livro do Novo Testamento que traz muita sabedoria, muita riqueza de conhecimento para todos nós. Nós terminamos uma série agora no Evangelho de Marcos e vamos começar a série no livro de Tiago, é a carta de Tiago aos judeus, né? Então aproveite para se inscrever no nosso canal e ficar por dentro dos conteúdos que nós temos postado aqui para vocês, tá certo? Diz lá a palavra do Senhor no Novo Testamento, livro de Tiago, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 18. Nós vamos dividir aqui o texto em pequenas perícopes para que a gente se aprofunde ainda mais no conteúdo e a gente possa ter a edificação da nossa fé, né? Então, diz o texto da palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus irmãos, nós temos aqui a carta de Tiago. Essa carta foi escrita muito provavelmente entre o ano 48 e o ano 62. Temos alguns estudiosos que dizem que Tiago foi apedrejado. Nós temos o relato desse texto lá no livro de Atos, né? E pelo apedrejamento de Tiago acontecendo mais ou menos no ano 62, então nós sabemos que o livro foi escrito antes desse período. Agora não sabemos em que período exatamente, então colocamos aí, os estudiosos colocam essa carta sendo escrita entre o ano 48 e o ano 62 da era cristã. Tiago, muito provavelmente, não era um convertido ao cristianismo na época do ministério público de Jesus. Muito provavelmente, este Tiago, irmão de Jesus, ele não seguiu o seu irmão, né, mais velho, quando ele tinha o seu ministério público. Provavelmente, Tiago tenha se convertido posteriormente, após uma aparição ao próprio Tiago. Jesus aparece para ele e fala
da mensagem de salvação, Tiago se converte e depois se torna uma das colunas da igreja, vem a ser um dos principais. Ele se junta com os 12 apóstolos, se junta com a cúpula da igreja e fomenta ali um crescimento exponencial do evangelho e da igreja cristã. No livro de Atos temos esses relatos. Tiago, então, é um importante personagem para o crescimento da era do cristianismo, foi um dos primeiros mártires da era cristã. E nós sabemos também que esse Tiago, o irmão de Jesus, escreve essa carta com muita maestria, com muita sabedoria. É um livro que fala bastante sobre fé e prática, fala sobre as questões práticas do cristianismo, uma religião pura, sem mácula, né? E ele dá alguns elementos para direcionar a fé cristã de forma que essa fé se torne uma fé operosa, uma fé prática, e não apenas um conjunto de dogmas, doutrinas que fica somente na cabeça das pessoas. E, portanto, nós temos aqui um livro imperativo, ou seja, muitos versículos que temos aqui no livro de Tiago são versículos dando ordens bem claras, bem distintas, bem fomentadas aqui pelo autor para que a gente coloque em prática e desenvolva a nossa fé. Assim, nós podemos entender o livro de Tiago como sendo uma sabedoria prática, o livro que contém mais sabedoria prática no Novo Testamento. É um livro que fala bastante sobre ética também, então nós teremos esse estudo muito profundo aqui da palavra do Senhor em ética, em prática de fé cristã. Vamos então nos aprofundar. Tiago escreve esse texto destinado às tribos dispersas entre as nações, as 12 tribos, ou seja, escreve para os judeus que estavam dispersos. Afinal, de acordo com dados históricos, houve uma grande perseguição depois da morte de Jesus Cristo. Essa perseguição foi instituída ao cristianismo e os cristãos judeus que se converteram ao cristianismo foram dispersos por todas as nações. Então, Tiago escreve esta carta dando declarações então sobre a fé cristã para que eles pudessem ter uma orientação mais clara acerca da sua fé. E ele começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês para pensarmos um pouquinho como que nós vamos nos alegrar se nós estamos passando por tribulação. Quem que se alegra e fala: uau, hoje eu vou passar por uma tribulação muito boa, muito gostosa? Ninguém fala isso. Ninguém se alegra por passar por tribulação, a não ser a pessoa sábia. A pessoa, quando ela desenvolve uma sabedoria, quando ela chega a esse nível de sabedoria, ela consegue tirar lições práticas, lições boas de todo quanto é tipo de tribulação. Quer seja uma situação fácil, quer seja uma situação difícil, o sábio, ele sabe se aproveitar daquela situação, trazer lições para si, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal. Eis aqui uma grande chave para que possamos crescer, para que possamos entender esse texto do livro de Tiago e para que possamos desenvolver a nossa fé. É fundamental que nós tenhamos sabedoria e essa sabedoria é necessário para que a gente então passe pela tribulação. E aí nós precisamos entender qual é o processo para adquirir sabedoria. Então vamos lá. Primeiro vem a tribulação e a tribulação vai produzir em nós uma paciência ou a perseverança. Algumas versões trazem aqui perseverança, a NVI fala sobre perseverança, a Revista Atualizada, a Revista Corrigida fala sobre paciência. O fato é que quando nós passamos pela tribulação, isso vai produzir em nós uma paciência, uma perseverança, um ato contínuo de continuar
persistindo. Então nós precisamos entender que a tribulação tem o objetivo de nos produzir pessoas melhores, de nos transformar em pessoas melhores, pessoas pacientes, pessoas mais perseverantes, ok? Depois da perseverança vem a maturidade. O que vem a ser a maturidade? Maturidade é você encarar os fatos com uma certa tranquilidade, sem se perder, sem ficar com medo das situações difíceis. Então, se aparece uma tribulação, uma decisão difícil para ser tomada, alguma coisa para fazer que de repente tira o seu sono, a primeira vez, isso vai trazendo uma angústia muito grande. A partir do momento que você passa pela segunda ou terceira vez, você já tem uma certa maturidade, você já sabe qual caminho você vai seguir, você já tem mais ou menos a direção. Pode ser que você sinta aquele friozinho na barriga comum, costumeiro de quem vai tomar uma decisão difícil, mas você já sabe qual caminho você deve percorrer. Então nós temos aqui a tribulação, então, que vai produzir a perseverança e vai produzir também a maturidade. Então é um processo para chegar até a sabedoria. A maturidade, então, vai produzir em nós a sabedoria. Quando nós temos maturidade em várias áreas da nossa vida, em diversas áreas, aí nós seremos pessoas sábias. Pessoas sábias, então, são aquelas que aprendem a lidar com a tribulação. Pessoas sábias tiram boas coisas mesmo de circunstâncias adversas, mesmo diante de circunstâncias que parecem não ter nenhuma luz no fim do túnel. Essas pessoas sábias, elas passam por esse tipo de situação com muita maturidade, com muita tranquilidade. E se você não tem sabedoria para lidar com esse tipo de tribulação, peça a sabedoria a Deus. Ele vai te conduzir, Ele vai fazer com que você tenha paz, você tenha maturidade, você tenha perseverança e você passe pela tribulação de forma tranquila, tá certo? Eis aqui o grande segredo para que você viva com sabedoria. Então, busque a sabedoria do alto, peça a Deus para que Ele vai te dar sabedoria para passar pelas tribulações. Que no dia de hoje você tenha muita paciência, saiba que as tribulações vão produzir em você essa perseverança, paciência, você vai ter maturidade, você vai chegar até a sabedoria. E aquele que pede duvidando, então aqui o Tiago fala assim, você precisa pedir a sabedoria para Deus, mas você precisa crer, peça com fé, porque você vai receber. Agora, aquele que pede duvidando é instável, é como as ondas do mar, bate o vento e aí as ondas são levadas de um lado para o outro, as ondas são inconstantes, de repente tem ondas altas, ondas baixas, são levadas daqui para lá, às vezes são sem sentido, elas tomam a forma do vento. Então, aquelas pessoas que pedem de forma não crendo em seus corações, elas vão ser como essas ondas instáveis, A sabedoria, então, traz estabilidade para a pessoa. Olha só, presta atenção nisso, Adquira sabedoria e você vai ter estabilidade para passar pelas diversas situações do dia a dia. Irmãos, sabedoria não tem nada a ver com a condição financeira de uma pessoa. Diz o versículo 9 e o versículo 10, também o 11, falando sobre a pobreza, sobre a riqueza, e aquele que passa pela pobreza, ele tem que se orgulhar, aquele que passa pela riqueza, ele tem que se orgulhar também, porque o nosso orgulho não está na nossa posição financeira, está na nossa posição que nós temos em Cristo Jesus. Então, aquele que põe a sua confiança no dinheiro, nos bens materiais, ele está agindo de forma errada. A sabedoria não vem pela condição financeira, a sabedoria vem pela forma como você encara as coisas da vida, tá certo? E tanto a pobreza quanto a riqueza, elas podem se transformar numa tentação. Então, as pessoas precisam tomar um certo cuidado com isso. Elas precisam
saber que tanto a pobreza pode ser uma tentação, tá certo? Porque a pessoa passa por privações e de repente ela pode ser tentada a roubar, a cometer algum ato de injustiça para que ela adquira algum bem ou algum recurso. Agora, a pessoa rica, ela se sente tentada também a depositar a sua confiança no dinheiro e não na fé em Deus. Então, tanto a riqueza quanto a pobreza, elas podem ser tentações para o homem. E o que nós precisamos focar é a sabedoria, porque a sabedoria vai nos ensinar a lidar tanto na pobreza quanto na riqueza. E feliz é o homem que persevera, que continua firme na provação, porque nenhum professor aplica a prova esperando que o aluno seja reprovado. Se o professor ele está ensinando o aluno, ele dedica o tempo ali ao aluno, ele vai aplicar a prova esperando que o aluno seja aprovado. E por isso Deus ele aplica certos tipos de provas a nós para que a gente seja aprovado. Ele espera que nós sejamos aprovados. E depois ele diz assim no versículo 12, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Então, a vontade de Deus é que todos nós sejamos aprovados, todos nós recebamos a coroa da vida. E por isso ele aplica algumas provas nas nossas vidas, para que sejamos aprovados, tá certo? Fique atento, então, às provas que Deus aplica na sua vida para que você se encontre aprovado. Mas tem gente que não entende essa questão de prova, a questão da tentação, a questão das consequências em relação às suas próprias decisões e a questão do coração, da natureza pecaminosa. Então, as pessoas confundem muito e começam a misturar isso, entendendo que Deus, ele tenta o homem. E aí, Tiago está explicando aqui, Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não vai querer o mal para ninguém. Então a tentação, ela vem do coração, ela parte do nosso desejo mal, daquilo que está dentro de nós, do coração pecaminoso do homem, dessa natureza pecaminosa que está dentro de nós. Então a tentação é algo inerente ao ser humano. Todos nós, de alguma forma, seremos tentados nas diversas áreas da nossa vida, porque tem a ver com o desejo do nosso coração. É algo que vem também do inimigo. O inimigo, sim, cria circunstâncias para que nós sejamos tentados de acordo com o mau desejo do nosso coração. Consequências das nossas decisões. Às vezes você deixa, por exemplo, de pagar uma conta de luz e aí você acha que aquilo ali é uma prova de Deus e Deus não está te provando em nada. Simplesmente a luz foi cortada porque você não pagou a sua conta de luz. Ainda que você tenha recursos, você esquece de pagar, por exemplo. É uma consequência dos seus atos, tá certo? Então pense bem a diferença aí entre consequência dos seus atos, entre a tentação e entre a prova. Deus, ele promove algumas provas da nossa fé para que nós sejamos aprovados. E uma prova disso é no versículo 17 e 18, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então Deus, ele promove essas provas para que a gente seja aprovado, para que a gente entenda que todas as coisas boas provêm dele. Tudo o que é bom vem do Senhor, vem do alto, vem de Deus, o Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como primícias, como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então nós somos essa menina dos olhos de Deus, nós somos a primícia, a primeira criação, a primeira obra de Deus. Deus tem prazer em nossas vidas e por isso ele nos cria provas para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós cresçamos, tá certo? E mais um conceito aqui importante é que nós precisamos entender que a cobiça, o pecado, ele começa no nosso coração com a cobiça, depois
que a cobiça dá luz aí ao pecado e depois o pecado consumado vai gerar a morte. E, portanto, nós temos esse processo, né? A cobiça, o pecado e a morte. Então nós precisamos tomar cuidado para matar ali no começo, né? Quando nós estamos ainda na fase de cobiçar, nós precisamos dar um basta ali, corta o mal pela raiz e não permita que esse pecado tome forma a ser consumado e vai gerar a morte para você e para todo ser humano que pratica. Irmãos, Tiago é muito prático. O livro de Tiago é muito prático, é muito gostoso de estudar e eu tenho certeza que vai ser bênção para a gente esse estudo no livro de Tiago. Que hoje você possa viver com sabedoria, que você possa entender que as tribulações vão produzir em você um caráter aprovado. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela oportunidade que nós temos de fazer esses estudos bíblicos devocionais, que o Senhor, ó Deus, com a sua glória e com o seu brilho, com a sua presença, possa reinar nas nossas vidas e que nós entendamos, tenhamos esse discernimento de que o Senhor está cuidando de todas as coisas por nós, de que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona e que nós entendamos que o Senhor não nos tenta, ao contrário, o Senhor tem a vontade de nos aperfeiçoar, de nos melhorar para que sejamos mais parecidos contigo e que nesse processo nós tenhamos sabedoria para passar por todas as tribulações. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos a sabedoria que nós precisamos, a graça que nós precisamos para que possamos enfrentar todo tipo de tribulação e assim nós possamos nos encontrar aprovados por Ti, Senhor. Que o Senhor olhe para nós e veja as coisas boas produzidas por meio das tribulações que nós enfrentamos no dia a dia, Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje e obrigado a Deus por essa oportunidade. Nós pedimos a sua bênção sobre o nosso dia, sua direção em tudo que nós formos fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com o seu círculo de relacionamento. Se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. Não se esqueça também, tamo junto, é nóis e tchau!